Bom, Elivaldo Barbosa, que já está aqui de volta. Elivaldo, a gente vai conversar sobre vários assuntos aqui, inclusive daqui a pouco uma entrevista, né, com o ministro Wellington Dias. É verdade, o ministro Wellington Dias, aliás, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome tem um papel aí fundamental nesse socorro com o apoio da União, do governo federal, às vítimas das enchentes do estado do Rio Grande do Sul. O ministro já visitou lá a região mais atingida pela enchente, já anunciou, inclusive, recursos, liberação de recursos para as famílias que estão lá sendo prejudicadas, sem acesso à alimentação, e o apoio social. E esse braço social do governo já está em atividade, em ação lá no Rio Grande do Sul. Então vamos conversar com ele a partir de agora, que a gente está ao vivo aqui numa videochamada com o ministro Dias, para a gente falar um pouco, para o ministro detalhar como é que está essa atividade do governo federal em socorro a essas milhares de famílias, centenas de, muitas pessoas ainda que estão desaparecidas, muitas que estão desabrigadas, precisando desse apoio. E o governo federal, a partir do ministério, já vai deslocar mais equipes e outras atividades. Bom dia, ministro. Bom dia, Aline. Primeiro, saudar você, o Elivaldo, todo o nosso querido povo do Piauí. É realmente aqui um momento de desafios grandes. O Brasil inteiro, eu diria já o mundo, olhando para um dos maiores desastres naturais da história do Brasil. Nós estamos falando, a gente está acostumado com aquela situação em que no período chuvoso, em um dado momento, chove um volume de água muito elevado, ou um período de seca. Lá no caso, já são 11 ocorrências, é como se fosse um ciclo, não é, de fenômenos. Nós tivemos já em fevereiro do ano passado seca, depois ciclone, enchente, seca, enfim. É uma situação que ontem nós fizemos uma agenda de avaliação e a ministra Marina Silva, com a equipe técnica, colocava que a gente precisa estar acostumados, não é, com situações como essa para poder lidar de forma permanente, não como um fenômeno eventual. Isso é assustador, né? Nós estamos falando, no caso do Rio Grande do Sul, ontem já completavam 336 municípios atingidos diretamente, municípios debaixo d'água, para a gente deixar claro. Começou ali pela região do Taquari, onde ali já começou a baixar a água, mas ainda na grande Porto Alegre, baixando muito lentamente. Ontem tinha baixado 10 centímetros, não é, de uma cota de cerca de 5,5 metros, e precisa reduzir aqui para próximo de zero para poder ter ali de volta a normalidade. E isso causando problemas muito graves, como são o sistema de bombeamento debaixo d'água. Por conta disso, já encontrava ontem apenas 20% da população atendida com água potável do sistema. Problema com relação à falta de energia, que já atingia ontem, já com o reparo de alguns pontos, ela chegou a 70%, 80% em algumas regiões, e agora voltava aí a um patamar em torno de 40% sem energia. A parte de comunicação, não é, o isolamento de muitas comunidades, levando a uma situação de dificuldade para o próprio abastecimento de alimento, tendo que jogar o alimento de helicóptero, pessoas que estão isoladas em estradas, tendo que liberar ali por helicóptero quentinhas, enfim, para poder viabilizar o atendimento, e situações, não é, de graves problemas em relação à saúde, em relação a pessoas que perderam a casa. No dia anterior, nós estamos contabilizando 60 mil famílias desalojadas, desagadas, e da noite para o dia, ontem, já alcançou 131 mil famílias, ou seja, mais do que dobrou. Isso exige um esforço muito grande. Então,
o caminho aqui é encontrar uma forma de atendimento como um pós-guerra, como uma situação como se fez ali na pandemia, onde era possível se garantir as condições de atendimento sem a tradicional burocracia. Então, como fazer isso com eficiência? Só do nosso Ministério, nós estamos falando de disponibilidade de 1 bilhão e 400 milhões para alimentação, antecipação do Bolsa Família, do BPC, mas também recursos direto aos municípios para a rede da assistência social, para garantir colchões, lençóis, roupas, kit higiene, ou seja, tudo o que for necessário para esse atendimento. Bom dia. Sobre esse atendimento aí, a desburocratização, o senhor citou aí o caso do Ministério do Desenvolvimento Social, mas ontem a equipe econômica aí, que em Brasília, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, já estão aí desenvolvendo aí ações para tirar do déficit do controle fiscal essas despesas, esse investimento, um socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E isso com aval do Congresso Nacional. O senhor que também é senador, o senhor acha que isso pode ser desatado assim no curto prazo para essa ajuda não demorar a chegar lá no estado do Rio Grande do Sul? Olha, foi muito providencial, Elivaldo, a proposta do presidente Lula de levar ao Rio Grande do Sul os 3 poderes, incluindo aí a presença do Tribunal de Contas da União. Por quê? Ali, o presidente Lula, chefe do Executivo, junto com o governador Eduardo Leite, ali a representação dos municípios atingidos, o parlamento, a presença Câmara, Senado, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, a presença do próprio ministro Facchini pelo Supremo, o Rodrigo Pacheco pelo Senado e o Arthur Lira pela Câmara. Por quê? Porque o que os olhos não vê, o coração não sente ali, para compreender aquela realidade, tanto em visitas em áreas alagadas, como esse diálogo com quem está ali no dia a dia. Vou dar um exemplo. Além das rodovias federais, nós temos uma situação em que pontes, estradas foram cortadas, também na parte do Estado e dos municípios. Se for pelo critério, pelo regramento tradicional, nós vamos levar meses, anos, para poder garantir que se tenha de volta. Então, como fazer isso de uma maneira que se tenha, de um lado, a boa aplicação dos recursos e, do outro lado, a garantia de agilidade. Então, ali o Tribunal de Contas estabeleceu um regramento de tabelas que são praticadas para pontes, para rodovias, para outras obras, e, com isso, se tirou toda aquela burocracia, garantindo, assim, a condição de agilidade. Você ter uma ideia, ontem mesmo já foi aprovado na Câmara um decreto legislativo em que flexibiliza. Primeiro, esses recursos não serão contados para efeito de regras fiscais, como aconteceu na pandemia, para lembrar. Veja que se o governo mandar R$1 bilhão para o Estado consertar as estradas, o Estado não pode aplicar esse dinheiro por conta do chamado teto de gastos lá do Rio Grande do Sul. Então, tem o dinheiro, mas não pode aplicar. Com essa medida que foi adotada ontem, esperamos a aprovação no Senado hoje, ela garante, sim, as condições de aplicação independente desse regramento fiscal para a normalidade. Então, nós vamos ter ali que ter um investimento público e também privado muito elevado. A necessidade de reparar as rodovias, todo esse setor de energia, garantir o abastecimento de água. Ontem estava chegando lá algumas bombas potentes da Sabesp, que já foi utilizada em situação semelhante ali em São Sebastião, quando teve aquela situação, mas o problema é que lá são várias regiões do estado, não se trata de um ponto só, de qualquer modo ali trabalhando. A necessidade de se reparar
a parte de comunicação. Nós temos várias regiões que têm um atendimento parcial na área de internet, já restabelecido, e tem outros, são 12 regiões do estado que não tem internet nenhuma, ou seja, ali há uma dificuldade de comunicação. Nós, por exemplo, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, estamos lá com 97 mil cestas de alimento, começamos a entrega, mas essa entrega nós estamos com dificuldade, porque ou vai ter que ser de canoa, porque tem que transportar através da própria lâmina d'água dentro das cidades, ou de uma cidade para outra, a situação da dificuldade de levar até um ponto, ali atravessar, muitas vezes a pé, atravessar de canoa, para poder ter outro veículo do outro lado da rodovia, para poder chegar o alimento. Estou falando de alimento para praticamente toda a população. Então, é uma situação de colapso em várias áreas, já perdemos muitas vidas, muitas desaparecidas e, infelizmente, a notícia é ruim. É bem maior o número de pessoas que perdemos ali do que temos dentro dos registros até agora. Eu digo que temos ali um esforço concentrado com o apoio do setor público, setor privado, para que a gente possa atender a essas pessoas. A rede do Sistema Único da Assistência Social também atende com profissionais na área psicossocial. Imagine pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam sua casa, sua empresa, ali seus animais, e ali entra em depressão. A necessidade de uma assistência em massa realmente é algo muito complexo. A área da saúde, vários hospitais desativados. Não é? Então, eu conto isso, eu fui lá já pela segunda vez, é algo que deixa a gente bastante... Então, é um trabalho num momento de muita tensão, de muita pressão, um ambiente, enfim. Mas veja aqui também bons resultados. Já foram mais de 27 mil vidas salvas. Não é? Vou citar um exemplo que ali, quando chegamos, tinha acabado de acontecer. No último sábado, numa igreja, 163 pessoas estavam na celebração. E a água começou a entrar naquela igreja. E ali, quando começou a entrar a água, a igreja tem um segundo andar, e nesse segundo andar não comportava todo mundo. Então, ali, quando chegou o pedido de socorro para o Centro Integrado de Atendimento, os helicópteros se dirigiram para lá, tiveram que serrar o teto da igreja e resgatar, né, as pessoas ali com uma operação que envolveu 17 helicópteros para poder salvar aquelas vidas. Eu cito isso para cada um entender o tamanho da gravidade que a gente está vivendo ali no Rio Grande do Sul e agora chegando na região de Chapecó, em Santa Catarina, indo ali em direção ao sul do Paraná. Então, é algo que realmente abala, é algo que mexe muito com o Brasil. Ministro, eu agradeço muito aqui os seus relatos e essa prestação de contas também sobre o que está sendo feito em relação aos moradores do Rio Grande do Sul. Ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Um bom trabalho para o senhor, um ótimo dia, tá? Obrigada, querida. Que Deus nos abençoe aí para essa missão aí também. O meu abraço ao povo do Piauí. Amém. Obrigada.